Palavra da Verdade, devocional de 31 de julho. Cura superficial. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 8, 10b e 11. O estado de apostasia a que chegou Judá no tempo de Jeremias agravou-se devido a pelo menos dois fatores. Primeiro, eles rejeitaram os termos da aliança. Segundo, eles se cercaram de falsos profetas como que sentindo coceira nos ouvidos. Assim, eles davam legitimidade ao seu paganismo. Jeremias repete aqui, então, as mesmas palavras do capítulo 6, versos 13 a 15, denunciando os falsos profetas e os sacerdotes corruptos e pronunciando o juízo iminente por meio da invasão babilônica. Os falsos profetas eram populares entre o povo porque proclamavam uma mensagem de paz e de prosperidade, sem contudo conclamar o povo ao arrependimento. Jamais ousavam aprofundar-se nas verdadeiras causas da catástrofe nacional. Eram médicos charlatães que curavam superficialmente a ferida do povo. E em que consistia esta cura superficial promovida por esses profissionais da religião? Eles usavam linguagem bíblica, o que tornava sua mensagem ainda mais perigosa, pois eles aplicavam erradamente os símbolos da aliança. Eles asseguravam que o julgamento jamais viria ajudar porque Deus estava ao lado do seu povo, utilizando-se de falsos fundamentos. Por exemplo, eles diziam, nós temos o templo, e Deus jamais permitirá que os gentios pagãos destruam sua casa. Como consequência, o templo para o povo era como um amuleto, por isso repetiam, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, como está escrito no capítulo 7, verso 4. Jeremias denuncia a falácia desta confiança vã nos versos 8 a 11 do mesmo capítulo. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Em segundo lugar, eles também afirmavam, nós temos a lei do Senhor. Mas aqui mesmo no capítulo 8, verso 8, Jeremias os confronta. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Isto porque eles só praticavam os ritos cerimoniais da lei, sem, no entanto, manifestar na conduta a santidade para a qual os ritos apontavam. Judá rejeitou a verdadeira palavra do Senhor, enquanto arrogava para si a sabedoria e a posse da lei, que a falsa pena dos escribas convertia em mentira por meio de uma interpretação superficial e tendenciosa. Terceiro lugar, eles trombeteavam, nós temos os símbolos da aliança, como a circuncisão. Não obstante, eram incircuncisos de coração, como declara Jeremias no versículo 10. E, em último lugar, eles diziam, temos as promessas da aliança que nos garantem que somos preciosos aos olhos do Senhor. No entanto, eles estavam esquecidos das advertências quanto à quebra da aliança. Por isso, quando Jeremias lhes anunciou a iminente destruição, disseram, não é o Senhor quem está falando. Assim, eles não lhe deram ouvidos, antes o perseguiam. Tudo isto acontecia porque os falsos profetas eram gananciosos e usavam a religião e a piedade como fonte de lucro e enriquecimento ilícito, como denuncia o profeta no capítulo 5, versos 27 a 29. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram, engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere. Nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de nação como esta? Eles não se importavam realmente com a condição do povo. Seu objetivo era obter vantagens enganando o povo e bajulando os governantes corruptos. Por tudo isso, a verdadeira cura não veio, como lamenta o profeta nos versos 20 a 22. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico?
Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Gileade era famosa desde o tempo dos patriarcas por suas resinas balsâmicas, mas seu bálsamo não produzia a cura espiritual de que Judá precisava. Não havia profetas ou homens justos que pudessem curar a nação da sua doença. Sobre isto observou Eugene Peterson. Religião era socorro sobrenatural para fazer qualquer coisa que se desejasse. Fazer dinheiro, garantir boa colheita, sentir-se bem, assassinar a pessoa odiada, passar a perna no vizinho. Além de tudo, eles achavam que suas riquezas eram prova da fidelidade deles e da bênção divina. Como consequência, lamenta o profeta: espera-se a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Está no verso 15. Uma das frases mais queridas do povo era esta: contra Jacó não vale encantamento. Números 23, 23. Contudo, esta promessa está ligada à condição espiritual do povo de Deus. Observe-se que na mesma passagem, 2 versículos acima, também é declarado: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Já aqui em Jeremias, o pecado de Jacó traz juízo contra o qual não há encantamento, pois procede do justo juiz. Lembrando o episódio das serpentes abrasadoras no passado distante, nas peregrinações do deserto, o Senhor declara: porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor, no verso 17. Olhando para a geração em que viveu Jeremias, podemos parafrasear Paulo em 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Segue-se então que não temos autorização para tomar posse das promessas do Senhor só porque dizemos ser o povo que se chama pelo seu nome, sem honrarmos o seu nome. É possível fazermos parte da igreja visível e estarmos debaixo das ministrações do pacto, sem, contudo, nunca termos na verdade experimentado a regeneração, o novo nascimento. Tal conversão se demonstra em andarmos nos seus caminhos e guardarmos os seus estatutos. Se não odiarmos o pecado e amarmos a santidade, evidenciaremos um coração endurecido, digno do juízo de Deus. E mesmo aqueles que são, de fato, membros da igreja triunfante, podem ser objetos do juízo temporal de Deus. De nada adianta dizer: o Senhor está conosco, sem, contudo, nosso coração estar no Senhor. Isto nos traz algumas verdades sobre a cura superficial. Primeiramente, a cura superficial ignora o que o ser humano realmente precisa para viver a vida plena. Ela se concentra nos bens e confortos temporais, desviando-nos de Cristo, o segredo do perfeito contentamento. Em segundo lugar, a cura superficial ignora a causa mais profunda de todos os males humanos, o pecado. Em terceiro lugar, consequentemente, a cura superficial combate o sintoma e não a doença. A apostasia e o endurecimento produzidos pela cura superficial nos tornam mais ignorantes do que os animais, pois eles, por instinto natural, discernem os sinais dos tempos. Sabem quando arribar, mas o povo de Deus, quando se desvia dos seus caminhos, não consegue perceber os sinais do juízo divino que lhe sobrevém, como está escrito no verso 7. A nova onda do pensamento cristão diz que a solução deve ser encontrada no mesmo lugar que a cultura e a espiritualidade pagãs apontam. Fique rico, fique saudável, seja feliz. Ela não oferece nada diferente dos não cristãos e de outras religiões. Deus é apenas um acessório para se conseguir aquilo que o mundo sempre procurou. Como disse certo sábio, um dos melhores meios de encobrir nossos pecados é assistir a um culto religioso e passar pela rotina da adoração, evitando cuidadosamente o arrependimento. Foi assim com Israel, e pode ser assim também conosco, a Igreja da Nova Aliança. Por isso nos adverte a Escritura em 2 de Pedro 3, 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.